O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Então, é preciso, antes de qualquer meditação, esclarecer que esses irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus são os primos, viu? Na cultura judaica, e melhor dizendo, dentro da língua do hebraico, aramaico, não existe a palavra primo. Então, os primos são tratados como irmãos, para que ninguém se confunda que Maria não foi sempre virgem, né? Ela só teve Jesus pela ação do Espírito Santo. Dito isto, que é um dado teológico, cultural, hoje nós celebramos também na igreja São João Maria Vianney, que é também conhecido como uma espécie de intercessor, padroeiro dos sacerdotes. Por isso toda a igreja hoje lembra os sacerdotes. E o próprio São João Maria Vianney nos coloca próximo do Sagrado Coração de Jesus nesta sexta-feira, porque ele próprio falou que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. E é dentro desta lógica que eu gostaria de falar desse desafio do sacerdócio. E não falo para que as pessoas que me ouvem sintam pena dos sacerdotes, porque hoje nós temos uma espécie de costume que as pessoas elas acabam se vitimizando para que quem escute sinta pena ou trate com mais complacência. E quando eu faço essa homilia, eu não estou querendo provocar pena, nem estou buscando complacência. E nem estou entrando na moda do vitimismo. Mas é importante compreender, como já meditei sobre a família, como já meditei sobre o papel da mãe, do pai, desconstruindo algumas coisas, eu gostaria também de colocar um pouquinho os pés no chão quando nós falamos do sacerdócio ministerial dentro da igreja. E, por isso, falando dessa maneira clara, aberta, simples e objetiva, não quero, como disse, fazer vitimismo, porque nós não fomos obrigados a acolher o sacerdócio, esse dom que Deus nos deu, fomos chamados, mas poderíamos dizer não, e foi um caminho escolhido por nós, ninguém nos forçou a seguir esse caminho. Por isso nós não somos vítimas. Mas o sacerdócio, como todas as outras vocações, ele enfrenta um desafio. No sacerdócio existem alegrias e tristezas.
e nós romantizamos demais quando falamos do sacerdócio, não está errado. Nós fazemos poesia demais quando falamos do exercício do sacerdócio, isso também não está errado, mas é preciso também apresentar uma outra realidade que não só a poesia, os floreios e o romantismo de um sacerdócio idealizado. Assim como, não sei se vocês lembram, nas homilias que faço, já desidealizei, se existe essa palavra, a questão das mães e a questão dos pais, que às vezes a gente romantiza demais e desumaniza a mãe, o pai, porque exige desses papéis um heroísmo e um nível de perfeição que ninguém tem, nem a mãe, nem o pai, e aqui eu quero incluir nem os sacerdotes. Por isso é importante nós compreendermos que o sacerdócio é um desafio, porque nos nossos tempos nós já encontramos, inclusive pelo recente testemunho do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, e dizem também que o próprio Jonas Abib, da comunidade Canção Nova, que passaram por depressão. E eles tiveram coragem de dizer que enfrentaram o problema da depressão, mas muitos outros também enfrentam o problema da depressão por causa do cansaço que o sacerdócio traz, por causa das desilusões com situações que vão decepcionando o sacerdócio, o sacerdote, o estresse do dia a dia, do atendimento, da resolução de problemas, das situações, às vezes, de limite que precisam ser enfrentadas, a solidão que o sacerdote enfrenta, também a questão de uma questão emocionalmente, sacerdotes que estão exaustos emocionalmente. E aí vem, inclusive, a irritabilidade, alguns padres que facilmente se irritam, ficam nervosos, porque já estão com uma carga de desgaste. A exigência de uma perfeição que é colocada na costa do sacerdote, que é um peso, e quem é de comunidade, é de caminhada, e quem convive com o padre sabe, nós temos defeitos, não existe uma perfeição em nós, assim como também não há perfeição em ninguém, mas isso traz uma carga, porque muitas vezes isso é exigido. As incompreensões diante das atitudes que às vezes o sacerdote toma, até bem intencionado, às vezes ele quer orientar, às vezes ele quer corrigir, às vezes ele está preocupado com uma situação, muitas vezes pelo papel que ele tem de pastor, ele tem que fazer correções fraternas e às vezes não é compreendido. E nessa incompreensão também muitas vezes é acusado das suas falhas. Então o sacerdócio é um desafio, porque o sacerdote ainda precisa lidar com as fofocas, com as falsidades que acontecem ao seu redor. Ser um sacerdote é um desafio, porque também, sim, ele tem defeito, erra, às vezes ele age com grosseria porque está estressado, mas ele também recebe grosserias, reclamações, às vezes reclamações que até são fundadas, outras, uma grande maioria, são infundadas. São reclamações onde a pessoa não compreende a lógica da liturgia, não compreende a lógica da doutrina, não compreende a lógica da palavra, e logo se enfesa com o sacerdote que está tentando ensinar.
aí são 1000 reclamações. Eu acho que não tem um dia que um padre não passe sem ouvir reclamações. Isso desgasta. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Não é para vocês terem pena, não. É para mostrar que existe uma exaustão emocional. E por isso o sacerdócio é um desafio. Mas, claro, isso também está presente nas outras vocações. Isso também está presente nas famílias. Mas, desconstruindo essa ideia romantizada demais que nós temos de sacerdote, precisamos também compreender isso. E é claro que um dos papéis do sacerdote é ouvir, é acolher, é atender, dar conselhos. Isso é bom, é necessário, é importante. Mas é importante também que as pessoas compreendam que nós não conseguiremos dar soluções para todos os seus problemas. Nós não conseguiremos dar respostas para todas as dificuldades da vida. Às vezes nós também não temos respostas. Às vezes a única resposta é a paciência em Jesus Cristo, no seu amor e na sua misericórdia. E eu espero que o povo de Deus já tenha compreendido isso, que tudo bem nos procurar para desabafar. Nós precisamos acolher esse desabafo, mas necessariamente o sacerdote não tem soluções prontas para os problemas da vida. Quem dera nós tivéssemos. Às vezes dá vontade de ter, porque nós nos deparamos com muitos sofrimentos e dores e gostaríamos de aliviar o coração das pessoas que nos procuram. Mas não temos soluções prontas. Por isso, ser sacerdote é um desafio. O padre ouve os problemas dos outros. E ele deve fazer isso, repito. Mas eu me pergunto, já me peguei me perguntando, quem ouve os nossos problemas? Quem ouve o problema daquele padre? O desabafo dele? O peso que também ele traz, do desgaste que ele traz no dia a dia. E em muitas situações nós nos deparamos com exigências em cima de exigências. E às vezes as pessoas esquecem que ali também está uma pessoa humana. E eu aqui quero confessar meu pecado público, porque também, muitas vezes, quando eu era leigo, eu esqueci que o padre que me atendia era uma pessoa humana. Eu queria era ser atendido. E depois que atendia, eu saía da casa paroquial, nem lembrava mais do padre. Só quando dava dor de barriga de novo, quando eu precisava, é que eu voltava novamente lá com o padre. E ainda reclamava porque ele demorava a me atender. Quer dizer, às vezes nós, e eu fiz isso, confesso isso, nós instrumentalizamos o padre, ele é um objeto. Eu uso, eu busco quando eu preciso, mas depois eu esqueço dele o resto da vida, até eu precisar novamente. E esquecemos de considerar que, como disse, o sacerdote não é um super-homem. É uma pessoa de carne e osso, com qualidades e defeitos, e que sofre esse desgaste das exigências em cima de exigências. No livro da editora Paulus, o livro se chama Desgaste na Vida Sacerdotal, de uma doutora estudiosa, chama Helena Lopes. Ela apresenta uma estatística que é preocupante. Ela fala que 3 em cada 5 sacerdotes, dos quase 900 sacerdotes latino-americanos que ela entrevistou para a pesquisa dela, estavam com uma média
ou gravemente esgotados. É a síndrome de Burnout, né? Então isso está atingindo os sacerdotes. E fora isso, ainda tem a cobrança que o próprio sacerdote faz de si mesmo, que o padre faz consigo mesmo, nos seus limites, nos seus defeitos, nas coisas que ele gostaria de ser melhor e às vezes não consegue. Então, o sacerdócio é um desafio. Portanto, de uma forma geral, nós devemos cuidar uns dos outros. Pais cuidam dos filhos, filhos cuidam dos pais, esposo cuida do esposo, o esposo cuida da esposa, amigos cuidam uns dos outros. O padre cuida dos leigos, da comunidade. E estes leigos, essa comunidade, precisam cuidar dos seus padres. E nós mesmos, padres religiosos, precisamos cuidar uns dos outros. O grande problema é o corre-corre do dia a dia, o ativismo do dia a dia, as preocupações do dia a dia, as tarefas que nós devemos cumprir no dia a dia vão esfriando as nossas relações. As diferenças entre nós de opinião, de postura, de visão de mundo, vão esfriando as nossas relações. E a própria questão da simpatia e antipatia também nos distanciam. Bem como os nossos defeitos, eu olho para o defeito do outro, também me distanciam. O egoísmo, que também do qual somos vítimas, também nos distanciam. Vão nos afastando uns dos outros e por isso fica difícil cuidarmos uns dos outros e por isso também muitas vezes fica difícil cuidar de um sacerdote ou acompanhá-lo. Mas, acima de tudo está a graça de Deus. E nós temos uma expressão latina que diz ex opere operato. E essa expressão quer dizer que a eficácia da ação da igreja, a eficácia da ação dos sacramentos não deriva nem do sacerdote e nem de quem recebe o sacramento, mas deriva do próprio Cristo, que opera naquele sacramento e na ação da igreja. Portanto, muitas vezes, apesar de cansado e extenuado, e com suas qualidades e defeitos, o sacerdócio não deixa de atingir o seu objetivo, porque ele é ex opere operato. Além do mais, para não ser negativo, mas eu fiz essa homilia com o objetivo mesmo de desconstruir essa figura de super-herói, que eu acho que às vezes, em vez de ajudar, desumaniza, porque coloca exigência, ao invés de colocar fraternidade com os sacerdotes. Para não ser negativo, é importante ressaltar que o sacerdote, ele se alegra com a doação que ele faz dele mesmo para Cristo, para o povo de Deus, para promover o bem, é uma alegria. Ensinar e ajudar as pessoas a viverem melhor na caminhada, o sacerdote que se faz bom pastor, para ele é uma alegria. Ajudar as pessoas a superar os seus problemas e cuidar das pessoas espiritualmente também é uma alegria para o sacerdote. É também alegria para o sacerdote celebrar os sacramentos e ser canal da graça de Cristo para que as pessoas se santifiquem. É ainda uma alegria para o sacerdote ser um pai espiritual que ajuda a vidas a serem restauradas e orientadas. É uma alegria para o sacerdote ver pessoas buscando a vivência da fé de uma maneira equilibrada, portanto, caminhando na graça de Deus.
Para nós, é uma alegria perceber tudo isso. E uma tristeza quando vê que alguém não está bem na sua caminhada de fé. Por isso, rezemos por nossos sacerdotes. Como diz o cura Darcy, São João Maria Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. E eu, mais uma vez aqui, quero manifestar de público a minha gratidão por todos os sacerdotes que passaram pela minha vida e que me atenderam, tanto em direção espiritual, como também em confissão. E também pedir perdão a esses sacerdotes, porque muitas vezes falei mal deles, porque muitas vezes critiquei eles, porque muitas vezes não os compreendi e instrumentalizei eles só para receber o perdão e a Eucaristia, e esqueci que eles eram humanos. Por isso, peço perdão a Deus pelas vezes em que instrumentalizei os sacerdotes que cuidaram de mim espiritualmente. E rezo por eles, para que Deus sempre os fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.